Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Rafael Risse e esse é mais um Sala VIP da Kalina Viagem. A Sala VIP, ela foi criada, é um quadro que a gente tem no nosso YouTube, nosso canal do YouTube, ela foi criada, né, para trazer para vocês algumas entrevistas com representantes de destinos, representantes da rede hoteleira, né, os nossos fornecedores, para lhe ajudar a planejar melhor sua viagem. E hoje, tá? Hoje nós vamos falar de um paraíso no Brasil, né? Paraíso que muitas pessoas com certeza têm vontade de conhecer, mas não foram ainda. E muita gente de fora, muito europeu, muito americano, vem para conhecer porque realmente é algo único, tá? Fernando de Noronha, tá? Eu tenho aqui meu convidado, meu amigo Luiz Leite. Ele é representante comercial, é diretor comercial, na verdade, da Noronha Brasil, tá? Que é uma empresa que faz todo o suporte para vocês lá, desde a alocação ali dos apartamentos, dos hotéis, bilhetes aéreos. É uma operadora ali em Fernando de Noronha. Vou convidar ele aqui para vir falar um pouquinho para a gente de como que está a ilha e também explicar melhor sobre a ilha, porque muitas pessoas têm dúvidas em relação quando que é melhor ir, se é bom ir com criança ou não, se é muito cara a ilha, que o pessoal sempre pergunta para a gente, tá bom? Mas antes disso, vou pedir para você, se você não se inscreveu no nosso canal no YouTube, clica aqui e se inscreva, tá? Se você gostar, dá um joinha. Se gostar, compartilha com seus amigos, tá bom? Que toda semana, tá? Toda quarta-feira a gente tem uma entrevista nova aqui para vocês, beleza? Eu vou chamar aqui, vou só ativar o som dele para ele poder falar com a gente, senão não tem como, né? Um minutinho e... Fala, Luiz, tudo bom? Tá me ouvindo aí, Luiz? Deixa eu só ativar aqui. Agora sim. Agora sim. Luiz, muito boa tarde. Muito obrigado por aceitar o convite de falar de Fernando de Noronha, esse paraíso que a gente tem no Brasil, né? Eu falei assim, muitos têm vontade de conhecer, infelizmente poucos conseguiram, até por uma situação de limite, né, Luiz? Tem um limite a ilha, não tem como ir todo mundo lá para a ilha, né? Então tem essa questão. Mas muito obrigado aí por aceitar o convite. Fala um pouquinho sobre a Noronha Brasil, se apresente, e aí depois a gente segue o jogo aqui, Luiz. Tá bom, Rafael, obrigado aí, um forte abraço a você, Araras, a todo o pessoal que está aí nos ouvindo, nos vendo, né? Eu sou mais um desses desbravadores que quer sempre procurar uma coisa melhor em situação de turismo. Como eu te falei para você, nosso papo aí particular, eu sou de Presidente Prudente, sou aí seu vizinho, né? Mas já estou nas bandas de Fernando de Noronha já há quase 30 anos. Então, já é muito tempo hoje fazendo esse destino. Noronha é um local maravilhoso para se visitar, né? Você não deve deixar de visitar Fernando de Noronha. E o que nós vamos conversar sobre Fernando de Noronha, para deixar com que você que está nos vendo aí, da Kalina Turismo, é justamente as dúvidas que você pode tirar e as vendas que você pode fazer através do Rafael, deixando dessa mania, né? Dessa forma de querer comprar pela internet. Fernando de Noronha tem que ter muito cuidado hoje, tem que comprar dentro da agência de viagem, tá? Porque você tem um profissional aí para lhe atender, para lhe fazer informações melhores, para lhe dar informações, para poder, no caso, lhe dar um suporte durante a sua estadia em Fernando de Noronha e depois também, quando você está retornando, pedir um feedback para ver como é que foi a programação. Então, sempre que você for para Noronha, vai aí com o Rafael, conversa com ele, que ele já está inteirado sobre Fernando de Noronha, tá bom? Com certeza. Boas ordens, Rafael. Vamos lá. Ô, Luiz, apresenta um pouquinho. A Noronha Brasil hoje, ela tem escritório lá em Noronha. Vocês dão todo o suporte, né? A gente consegue, através de vocês, ter acesso a todo nível que a gente vai ter de hotelaria, classificação de hotelaria, e também toda a estrutura em termos de bilhetes aéreos, né? Explica um pouquinho para o pessoal. Eu vou conversar com você aqui. O que acontece é que a Noronha Brasil, ela é uma operadora, tá? O que ocorre lá em Noronha? Nós ainda temos muita falha em questão de internet, tá? Qualquer empreendimento que você vá montar em Fernando de Noronha, você tem que ter, sim, um escritório, uma sede no continente, justamente pelas comunicações, tá? Existem dias, às vezes, que nós não temos contato pela internet, então isso aí começa a complicar um pouquinho. A Noronha Brasil, ela faz um conjunto geral sobre os pacotes para Fernando de Noronha. Então, nós tratamos, desde o momento em que você me faz um contato sobre a parte aérea que você queira,
ou saindo de qualquer parte do mundo ou do Brasil, tá? Você tem a parte aérea, porque nós temos 2 caminhos de entrada para Noronha, que eu vou falar daqui a pouco, tá? Então, nós tratamos, na verdade, da parte aérea num completo, tratamos da hospedagem, do transfer, dos passeios, do mergulho. Quer dizer, hoje, quando você compra você adquire esse produto aí com você, e você já fez esse contato comigo, é tudo aquilo que o cliente realmente precisa. O que ele pedir para você é o que nós vamos atender, né? A gente vai dar, inclusive, essas explicações aqui, mediante como é a questão de taxa, ingresso ao parque marinho, porque isso aí, às vezes, muita gente se confunde, muita gente tem muita dúvida e quer saber por que é que paga essa taxa. Nós vamos dizer aqui agora, tá? Rafael, Noronha está fechada ainda, tá? Nós já estamos há algum tempo aí fechados. Já começou a entrar a cada 15 dias uma aeronave com o quê? Com moradores de Noronha que estavam no continente e com prestadores de serviço de primeiras necessidades, tá? O que ocorreu? Para você entrar hoje lá em Noronha, que através de Recife, só o Recife está voando para lá com esses moradores, se passa por um teste, né? Para ver se realmente não está contaminado com o Covid. E quando chega, na verdade, lá em Noronha, ele fica mais 14 dias confinado, tá? Para dar um ok. Então, Noronha está zerado até o momento em questão dessa pandemia. E eu acredito, que ainda nós não recebemos nada oficialmente, que o mesmo procedimento vai ser feito ao cliente que vai comprar o pacote para Fernando de Noronha. Isso para qualquer parte do mundo, não é só Fernando de Noronha, não. Nós vamos, como eu falei com você, nós vamos ter uma nova vida, né? Um novo retorno, na verdade, em questão de viagem, de uma forma diferente, mais cautelosa, mais cuidadosa, né? E obedecendo justamente as autoridades de saúde, não só do nosso país, mas também mundial, né? Então, Noronha, ela está fechada, permanece fechada. Foram abertos, sim, os restaurantes e os bares em Noronha, mas também cumprindo um protocolo de saúde, né, de higienização, e também com uma redução de 50% da sua capacidade, tá? Mas para turismo, ainda estamos aguardando ansiosamente isso daí. Eu acredito que não demore muito, não, mas tudo vai depender do que está ocorrendo no mundo, não é só aqui em Natal, ou em Recife, ou em Araras, ou em qualquer outra parte do mundo, né? Então, a gente tem que aguardar justamente o que vai ocorrer, tá? Como eu disse a você, Noronha, para você chegar em Noronha, nós temos aí 2 portas de entradas, tá? Então, independente se a pessoa saiu de Paris, Nova York, de Araras, Campinas, São Paulo, ela vai ter que vir realmente para Recife ou para Natal para poder, no caso, ir para Fernando de Noronha. Nós temos um voo da Gol, que é um voo diariamente de São Paulo, que ele faz somente a escala lá em Recife e depois voa para Fernando de Noronha diariamente, todos os dias. E da Azul, nós temos 2 voos diários, tá? Saindo de Recife para Fernando de Noronha. Os voos de Natal, que estavam antes da pandemia, que ainda não abriram, mas vão abrir, nós tínhamos somente um voo diário. De quartas e domingos, os voos eram direto e o restante da semana eles eram via Recife, tá? Não sei agora com o retorno se vai ter alguma alteração nessa malha aérea, tá? Noronha está de Natal 360 quilômetros de distância, né? Nós temos nossa ilha lá no Oceano Atlântico e de Recife a 545 quilômetros. Para você ver que Recife é mais longe, mas Noronha pertence justamente a Pernambuco e não ao Rio Grande do Norte. O arquipélago, na verdade, de Fernando de Noronha, ele tem um administrador, tá? Esse administrador, ele é nomeado pelo governo de Pernambuco e ele fica perante a gestão desse governo, cuidando lá das manutenções lá de Fernando de Noronha. Então, essa pessoa que é responsável por tudo que acontece lá, por todas as obras, tudo que está, o desenrolar das coisas para poder, inclusive com essa questão da pandemia também. Ele que dá ordem se pode, não pode abrir, se vai abrir, quando vai abrir, isso é com ele. Claro que ele também é subordinado a outras autoridades aí do Estado, tá? Tem alguma coisa nesse meio que você quer me perguntar?
Não, vamos. Vou só avisar o pessoal, a gente vai colocar agora, fica até mais fácil para você também explicar e para o pessoal compreender aqui. A gente vai pôr uma apresentação aqui, que aí vai ajudando a entender um pouquinho a ilha, que eu acho que a maior dúvida do pessoal, né, Luiz, é o que dá para fazer na ilha, quando que dá para ir. A gente sabe que tem mais de 30 praias na ilha, nem todas a gente sabe que podem ser praias de banhos, né, para se fazer. Então, eu vou colocar aqui. E antes, só então repetir aí, por enquanto a ilha se permanece fechada, provavelmente vai seguir toda a retomada que está acontecendo no Brasil em termos de turismo. Existe uma preocupação muito grande, porque precisamos lembrar que não é só para o fato de a gente ir lá e fazer turismo. Tem pessoas que moram em Fernando de Noronha, a gente tem que prezar pela segurança deles, até porque toda a estrutura hospitalar não é igual a que se tem no continente, né, Luiz? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque se você entra lá e com o Covid e passa para todo mundo lá na ilha, é muito complicado esse deslocamento que vai acontecer, né? Então a gente tem que preservar muito em relação à saúde dos moradores também da ilha, lembrando-se que a ilha é um local de preservação natural, tem todo um trabalho biológico ali que acontece na ilha, também não é só turismo, né? Então por isso que a gente tem que tomar cuidado. Isso, isso. Você falou em questão de hospital, justamente, somente um hospital para primeiros socorros, né? Um hospital base aí, inclusive até quando tem uma coisa mais grave, a pessoa tem que ser removida para Recife, né? Que pertence a Noronha, para poder ter esse tratamento. Eu acredito que na questão dessa pandemia, pós-pandemia, os destinos, na verdade, menos massificados, tá? São os destinos que vão ser mais procurados, né? A natureza, ela está lá e ela continua intacta. Ela até está melhor do que antes, porque, na verdade, hoje ela não foi mais abalada por nenhuma pessoa jogando uma latinha, uma ponta de cigarro, sei lá o que é, e um lixo, um papel. Então, a natureza ela continua intacta, né? Nós é que temos que nos mudar, nós é que temos que nos modelar a natureza. Então, Noronha vai estar sempre maravilhosa. Você me disse, em questão de Noronha, lá em Noronha nós temos, inclusive, 1 hora a mais que o continente. Até você me perguntou, esse horário do Noronha é o horário de Brasília? Isso mesmo, que eu não sabia se você estava lá ou você estava no continente, né? Perguntar, senão a gente vai errar o horário aqui. Não. Então, quando você chegar lá em Fernando de Noronha, normalmente os guias até avisam para que você possa adiantar o teu relógio, porque às vezes você tem um passeio marcado para o dia seguinte, né? E está marcado para 7 horas da manhã, você está com o relógio às 6, aí você quer dormir. Não, o senhor não, mas o senhor não. Então, a gente sempre gosta de deixar isso bem explicado, para não ter nenhum transtorno, tá? Tá legal. A questão de horário de voo, acho que eu não disse. Veja só, esse voo da Gol, a distância e a duração do voo, ele dá em torno de 1 hora de voo, 1 hora e meia de Recife, de Natal, 1 hora, tá? Nós temos algumas aeronaves, existe hoje um Embraer 100, tem o ATR, mas não está utilizando muito mais, não. E o Gol é um 737-500, que realmente é uma aeronave um pouco mais rápida, né? Mas, então, a distância de Fernando de Noronha não é muito tempo, não. Nós temos aí em torno de 1 hora e meia e de 1 hora. Então, é tranquilo para chegar em Fernando de Noronha. Você está aparecendo nas telinhas aí o que eu estou mostrando ou o que você está mostrando? Não, eu vou colocar agora para a gente poder apresentar certinho. A gente fez essa apresentação aí. Os voos, para nós que somos da região de Campinas, Luiz, tem muitas opções de voos, que a Azul voa muito para Recife, né? Então dá para você sair, às vezes tem 2 ou 3 opções de voos antes desse voo que sai de Recife até Noronha, né? Então é bem legal. Então eu vou colocar só aqui a apresentação e aí a gente vai seguir aqui, Luiz, só um minutinho. Fala, pessoal, tudo bem? Agora sim, agora com o mapa para ficar mais fácil de entendermos, tá? Senão a gente vai falando aqui, vocês não vão... A gente fez aquela abertura. Luiz, esse é o mapa de Fernando de Noronha, né? Justamente. Esse é o mapa de Fernando de Noronha. E tem algumas curiosidades aqui, né, Luiz? Vai apresentando para a gente aqui. Rafa, nós temos aí... A nossa ilha tem 21 quilômetros quadrados, mas somente 17 quilômetros quadrados ela é habitável, tá? Nessa listinha preta, negra, que você está vendo no meio do mapa com os pontinhos, é uma pista. Somos na nossa BR, que é a segunda menor BR do Brasil. Ela tem 7 quilômetros de extensão. Então, é justamente aí onde ela corta a ilha toda. Ali, ao lado, nós temos um aviãozinho, né? Amarelinho. Isso. Ali é o nosso aeroporto, que é justamente onde descem as aeronaves.
você veja que nós temos dois mares, chamado Mar de Dentro e Mar de Fora. O Mar de Dentro ele é mais calmo, o Mar de Fora ele é um pouco mais agitado. Então, os passeios, normalmente, eles acontecem muito no mar de Dentro. A gente passeio de barco, que eu vou falar lá na frente, em relação a Certo. isso. Esses pontinhos vermelhos, essas bandeirinhas aí, para quem já mergulhou ou para quem já mergulha, são justamente os pontos de mergulho que nós temos em Noronha. Noronha hoje é um dos locais mais lindos do Brasil e melhores para mergulhadores. Eu trabalho com muito grupo de mergulhadores que passam 10 dias na ilha mergulhando todos os dias, porque tem opção para isso daí, tá? Certo. Então, esse aqui é o nosso mapinha que se reduz realmente a palma da nossa mão, como se diz, né? Se você tem disposição, você consegue rodar essa ilha todinha aí andando, não há problema nenhum. E a ilha é muito segura também, a ilha também é bem tranquila em relação a isso daí. Não, que legal. E, ô, Luiz, e tem um limite, né, de pessoas por dia, né, que pode ter na ilha, né? Eu vou passando aqui, vai trocando o slide, que eu vou começar a comentar. Justamente, nós falamos agora há pouco sobre a questão do fuso horário, aqui nós temos, pode Isso, baixar. isso. Aqui Né? a relação à ilha, que a gente estava falando de localização, que pode ir para o Recife ou para o Natal, né? Para se Correto. fazer. E Aqui aqui algumas curiosidades. eu vou começar aqui. O que acontece lá em Noronha? Noronha não possui rede de supermercados, tá? Lá nós não temos rede farmacêutica, nós não temos água potável, usina lá, que é a energia elétrica lá, é a usina termoelétrica, tá? E um hospital que nós tínhamos comentado no início, de atendimento básico. Tudo que chega em Fernando de Noronha vem através do quê? Ou de avião ou de embarcação. É por isso que, às vezes, ela fica realmente um pouco mais cara do que o continente por causa do frete que é cobrado em relação a isso. Às vezes as pessoas não compreendem. Mas aí, qual é a praia que vocês vão mais próxima aí de Araras? A praia que o Aqui pessoal mais... que a gente faz o litoral de Santos, né? Tem tanto ali o litoral sul de Santos, Santos mesmo ali em Guarujá, ou o litoral norte, né? Guarujá, né? Alguma coisa assim, né? Isso Então, mesmo. se você chegar hoje numa autoestação aí, eu conheço essas regiões também, e você for entrar num restaurante, você não vai pagar barato, não. Né? Você vai para uma praia dessa, você vai pagar realmente caro. E outra, tudo é entregue ali na pista. Né? E Noronha não. Noronha você tem que ir de avião ou tem que ir de embarcação. E embarcação ela não chega no mesmo dia. São embarcações que viajam, que navegam por 3 dias mar adentro, saindo de Recife ou de Natal, para chegar em Noronha. É 3 dias para ir, 2 dias para voltar, uma coisa assim. Tá? Depende muito da questão da corrente, se não me engano é isso mesmo. É 3 dias para ir, 2 para voltar. Bem, então é tudo que chega em Fernando de Noronha, chega através de embarcação e existe realmente um curso em relação a isso. Não, com Pode pular. certeza. A gente tem também um pouquinho disso, Luiz, para quem vai, por exemplo, para as Maldivas, essa região, essas ilhas Sim. são ilhas que também não tem água potável. Todo dia tem que alimentação, tem que água, né? Então, tudo isso está embutido, obviamente, no valor da diária de um hotel, está embutido no valor de uma pizza que você vai comer, de tudo que você for consumir, né? As pessoas precisam entender um pouquinho em relação a isso também. Fica caro, né? Não é uma coisa tão barata. Então, isso aí é repassado para o consumidor final, né? Como todo lugar, não é verdade? Com certeza. Rafael, você está falando em questão de limite de pessoas na ilha, tá? Lá nós temos em torno de 450 a 500 pessoas. Isso vai muito em questão do que? Dos voos. Como nós temos um voo da Gol, que dá em torno de 150 pessoas, temos 2 voos da Azul, que dá na faixa de 200 pessoas, já dão 350, e mais de Recife, que dá mais 100 aí, então dá 400, 500 pessoas ao dia. Tá? Isso é o número. Por quê? Esse é o controle que é feito pela aeronave, pelas chegadas e saídas de voos que chega em Fernando de Noronha. Tá? Na autoestação chega até a aumentar um pouco mais. Tá? Chega até um pouco mais, porque às vezes uma aeronave a mais da Gol faz um voo extra, ou uma aeronave a mais da Azul faz um voo extra, então isso aí dá uma desequilibrada do normal, que era para 500 passageiros, passa a ser um pouquinho mais, tá? Mas não entra mais do que isso. O que ocorre em Fernando de Noronha? Fernando de Noronha é uma ilha e é um parque nacional. No Brasil, todos os parques nacionais são cobrados taxas. Claro que umas com umas taxas maiores, outras com umas taxas com um valor menor. Depende muito do que é a estrutura desse parque e como é cuidado. Tá?
O que nós temos lá em questão da TPA, que é a taxa de preservação ambiental? Essa taxa ela custa R$ 75,93, estão vendo lá? Por noite por pessoa. Isento crianças de até 5 anos incompletos. Essa taxa é justamente para até retirada do lixo de Fernando de Noronha. Se nós tivéssemos, desde que o turista começou a conhecer Fernando de Noronha, na época, né, isso há 30 anos atrás, não tivesse tirado o lixo, o Morro do Lixo estava mais alto que o pico que nós temos em Fernando de Noronha. Então, todo esse lixo não fica em Noronha, ele realmente é retirado da embarcação para o continente, para ser separado, para ser incinerado, feito, na verdade, as coisas precisam ser feitas. Então, essa taxa ela é principalmente para isso daí, e alguns outros detalhes, como pagamento de alguns problemas que há na ilha em questão de equipamento, até mesmo de algumas pessoas que trabalham para o governo estadual. Então, isso aí é uma taxa paga por noite por pessoa, tá? Certo. Alguma pergunta sobre taxa? Sem Não, problema? aí tranquilo, até porque como a gente comentou, né? A gente precisa custear tudo isso, né? Porque senão você tem um limite de pessoas para entrar na ilha. Ou se fosse um lugar que recebesse 1.500 pessoas por dia, provavelmente seria uma taxa mais barata também, mas a gente tem toda essa questão de custos, né? É verdade, é verdade. Depois a gente tem aqui a questão do ingresso do Parque Nacional, né? Do Parque Marinho, desculpa, Luiz. Deixa eu até comentar uma coisa sobre a taxa que eu não comentei, a TPA, que é o seguinte, você pode pagar hoje a TPA de duas formas, tá? Pode voltar o slide aqui, um pouquinho, por favor. Aí. Lá embaixo você tem noronha.pe.gov.br, tá? É um site onde você entra, auto-aplicativo, você preenche, faz o pagamento, imprime a sua via, voa para Fernando de Noronha. Chegando lá, você vai ter um guichê específico para quem já pagou no site e você é liberado para entrar em Fernando de Noronha. Esta é uma forma, tá? A segunda forma é que aqueles que não pagaram pelo site, lembrando que se você for viajar para Noronha, para pagar pelo site tem que ser com 48 horas, 72 horas antes, você tem que pagar isso daí. Você não pode pagar, eu vou amanhã, então amanhã eu pago essa taxa. Não. Ou então você chega lá no aeroporto, desceu no aeroporto, no desembarque do próprio aeroporto, você vai ter os guichês apropriados para quem vai pagar as taxas, você paga a taxa e você está liberado para ir para Fernando de Noronha e ficar os dias do tempo que você pagou essas taxas de preservação ambiental, tá? Essa era uma dúvida que às vezes as pessoas também têm. Como é que eu pago isso daí? Posso pagar pelo site? Pode. Posso pagar lá em Noronha? Pode. Não tem problema nenhum. Certo. Pode também. Depois a gente tem aqui em questão do ingresso do Parque Marinho. Tá. Como eu disse no início, Parque Marinho, né? Então, por ser um parque marinho, isso aí, na verdade, ela não existia. Ela passou a ser cobrada a partir de 2012. Por quê? A taxa da TPA, segundo as informações da própria governadoria, da própria administração, não estava realmente dando condição de poder fazer manutenções nas trilhas e outras coisas mais que Noronha precisava, né? Então, foi introduzida justamente uma empresa. Esta empresa, hoje, ela recebe por isso daí. Ela começou em 2012. Ela custa R$ 111 para brasileiros, essa ingresso ao parque, sendo que isso daí é para 10 dias. Né? Então, R$ 111 para brasileiro para 10 dias de entrada ao parque. Então, você pode entrar ao parque quantas vezes você quiser, desde que você respeite os horários de funcionamento, não tem problema nenhum. No 10º dia, você fica impedido de entrar, a não ser que você pague mais uma taxa. E o estrangeiro, ele tem, na verdade, hoje o valor de R$ 222, que é o dobro do valor do brasileiro. Né? Poxa, que legal. Como é que eu pago isso daí? Também temos lá um www.panarnoronha.com.br, pode ser pago pelo site. Você vai preencher, vai fazer o pagamento, vai imprimir e vai apresentar, inclusive, em alguns pontos lá em Noronha, que é a entrada ao parque. E lá eles realmente vão reverter esse seu comprovante de pagamento em uma credencial, né, intransferível, onde você vai poder ficar os 10 dias entrando no parque dentro dos horários lá permitidos. Então, não há problema.
Lembrando-se que, inclusive, isso daí você tem isenção às pessoas maiores de 60 anos e menores de 12 anos, né? Tá. Ah, eu tenho 60 anos, então eu não pago a entrada no parque. Realmente você não vai pagar. Ah, eu tenho aí um filho com menos de 12 anos, sem problema, seu filho não vai pagar. Como a TPA, não sei se eu comentei, também é isento até 5 anos incompletos, tá? Tá A bom. TPA. E aqui não, aqui nós temos de 60 anos e menores de 12 anos. Maiores de 60 e menores de 12 anos. Beleza. E aí, só para o pessoal entender um pouquinho, né, como que é a estrutura também, né, Luiz? Aqui tem algumas fotos aqui em Então, relação a... isso aí não existia antes, não. Era realmente muito precário, entendeu? Após 2012 foram feitos justamente isso daí, e são as melhorias. Hoje você tem, lá na frente nós vamos até mostrar algumas imagens de cadeirantes hoje podendo visitar a Fernando de Noronha tranquilamente, né? Certo. Então, aqui a gente tem que, assim, e tem uma dúvida, essa é uma dúvida que muitas pessoas têm, né, de relação, tipo, da locomoção, porque a gente sabe que o acesso para as ilhas, né, não é das mais simples, né, e hoje você acaba tendo toda uma estrutura aí devido às taxas que são pagas, né. Em relação a Justamente. passeios aqui, a gente tem variados passeios para se fazer, muitos de trilha, né, Luiz, né, e também, obviamente, você tem que entender que ou vai ser trilha ou vai ser mar, né? Porque vai ter que fazer algum passeio de mar, que é o que vai ter ali na ilha para se fazer, né? Eu gosto muito do seguinte, Rafael, eu gosto muito de falar, quando você vai adquirir, quem não conhece Fernando de Noronha, ele chega na tua empresa hoje, vai adquirir, é sempre importante você dizer de 2 passeios, tá? Porque é um passeio que dá para qualquer idade, é um passeio que você vai conhecer a ilha tanto pelo mar quanto pela terra, e chama-se o Ilha Tour e o passeio de Certo. barco, tá? O Ilha Tour, ele justamente é um passeio de 4x4, que ele começa logo pela manhã, ele vai a todos os pontos turísticos de Fernando de Noronha, onde você tem tempo até para você entrar na água, você vai locar um equipamento básico de mergulho, que é de flutuação ou de apneia, snorkel, nadadeira, e você vai fazer esses pontos para fotografar. Você tem parada para almoço opcional. Depois do almoço, nós continuamos esse passeio até o pôr do sol, que fecha maravilhosamente muito bem, que é um pôr do sol maravilhoso em Noronha. Então, esse é o Ilha Tour. Não pode deixar de fazer. É um city tour quando você chega numa cidade. Vamos Certo. dizer mais ou menos assim. E o passeio de barco, ele é já de meio período. É justamente o passeio de barco que você tem uma programação onde você navega justamente pelo mar de dentro. Você navega realmente bem próximo à margem de Fernando de Noronha, tendo uma vista do mar para a terra. E você tem o acompanhamento dos golfinhos, que é uma atração à parte que todo mundo adora quando eles estão brincando, pulando, e você fotografando. Então, esses 2 passeios eu gosto de falar dele. Para os demais que nós temos, que são o mergulho também, é uma coisa interessante, mas o mergulho ele é um pouquinho complexo, porque nem todo mundo mergulha, né? Nem Isso. todo mundo é mergulho, nenhum é credenciado. Quem é credenciado já facilita. E aqueles que não são credenciados podem mergulhar? Podem, não tem problema nenhum. Nós temos lá o chamado o mergulho batismo, que é um mergulho onde você desce numa profundidade até 12 metros, mais ou menos, vai depender muito do conforto que você está se sentindo, ao lado de um instrutor, né? Então você vai poder fazer vai ter uma visibilidade perfeita, porque a água de Noronha é perfeita, além da variedade de peixe. Olha aí, essas imagens, você tem aí o Plana Sub, que é uma embarcação que puxa as pessoas por um cabo e uma prancha que você sobe e desce. Tem a Certo. trilha, tem a canoa havaiana, que é uma outra atração também. Então, tem várias programações, tá vendo? E o Ilha Tour Ó, aqui que você comentou a com a Ilha gente é Tour esse aqui estão daqui, né? Que acaba passando para a ilha toda, né? No olha, 4x4. passa aí os pontinhos vermelhos de parada, tá vendo? Certo. Então, esse Ilha Tour ele é muito interessante. Vai das 8 até as 18 horas, dá 8 horas de passeio. E ele é feito aqui, você tem a opção aqui Ali no são 4x4, né? os carros, ali você tem o pôr do sol, onde finaliza justamente o passeio. Né? Então, Certo. você tem hoje um carro com ar-condicionado, tem uma parte sem ar-condicionado, tem as trilhas. Então, você hoje é realmente muito bem recebido lá em Noronha, sem problema nenhum em questão de estrutura.
E se a pessoa não quiser fazer trilhas, Luiz, ele consegue aproveitar bem a ilha mesmo assim ou não? Ele teria que pegar alguns dias para fazer trilha? Não, não, consegue. Qualquer que eu diga a você, a ilha é pequena, né? Por isso que é muito importante hoje, você tendo hoje uma mochila com água, um biscoito, uma máquina fotográfica, protetor, um boné, um óculos, tal, onde você também vai se proteger o seu corpo, você com o caminho, Fernando de Noronha, tranquilamente. Se você tiver Certo. disposição, não tem coisa melhor do que isso, entendeu? A pessoa sai de manhã e faz as suas caminhadas, pode fazer tranquilamente, não precisa exatamente estar dando um passeio. Claro, lembrando que existem algumas trilhas que elas são preservadas, existe um limite de pessoas que podem entrar, assim como praias também. Então, aí, às vezes, ela pode ser impedida de poder entrar em determinados locais, entendeu? Entendi. E em termos do mergulho, isso que você falou assim, a maioria dos mergulhos, obviamente, são com cilindro, né? Então você tem que ter o curso, né, para poder fazer. Mas também tem Quando opções de mergulho com snorkel também. Não, então, veja só. Nós temos o do snorkel, que é justamente quando você vai fazer o ilha tour ou passeio de barco, você loca isso daí no porto ou em algum local que o guia já indica. Então, você vai andar com isso na sua mochila para você fazer aqueles mergulhinhos mais básicos, né? Que é Certo. uma apneia, né? Um mergulho de superfície. Quando você fala em questão de mergulho, nós temos o credenciado, que é quem já é mergulhador, que é isso daí, ou o mergulho batismo. O credenciado é aquele cara que já tem a carteirinha, ele já possui o credenciamento, né? E o Certo. mergulho batismo é aquele que nunca mergulhou, mas ele tem vontade. Já assistiu muito filme aí, fundo do mar, e fala, puxa, eu tenho uma vontade de mergulhar. Está em Noronha? Vai, não tem problema nenhum. Desde que você não esteja tomando nenhum remédio controlado, que não tenha depressão, e não esteja tomando um remédio para pressão, que você não tenha realmente alguma coisa que possa impedir você a descer a uma profundidade, porque nós estamos falando em descompressão, né? Sim, sim. Então, é feito um cursinho rápido na própria embarcação e esse instrutor, altamente especializado, desce ao seu lado, se preocupando, sem não dando preocupação a você, se preocupando com quem está mergulhando. Então, é muito interessante você fazer tanto um quanto o outro. Não há problema nenhum quanto a isso. Legal. Tá? A gente comentou um pouquinho sobre aqui turismo com dificuldade de locomoção, né? Então Certo. hoje existe toda uma estrutura, aí a gente está vendo essas Olha rampas de aí. acesso, né? Até essa cadeira no mar é bem legal, né, Luiz? Porque dá uma Justamente. possibilidade do pessoal, né? Justamente. Aproveitar ao máximo. O que ocorre? Justamente como eu falei, hoje a Noronha, a estrutura de Noronha, para quem conhece Noronha já há 30 anos, como eu conheci, não tinha estrutura alguma. Hoje nós temos justamente isso daí, né? Através da introdução dessas empresas para poder se preocupar com a limpeza e com a estrutura, nós podemos receber cadeirantes, nós podemos receber pessoas com dificuldade de locomoção. Aí nós temos a Praia do Sueste, que é uma praia onde é especializada, inclusive, em ter a cadeira anfíbia, que é aquela cadeira onde leva você para dentro do mar, né? Você Certo. vê lá um menininho lá já dentro da água. Isso tudo é gratuito, tá? Isso não tem que pagar nada à parte, não. Tá? Tá. Banheiros, na verdade, já adaptados para cadeirantes. Então, você vê que Noronha já teve muita mudança em relação a isso daí. Então, hoje Não, você, puxa, eu tenho um cadeirante querendo ir, mas para Noronha, meu Deus, pode mandar tranquilamente. Claro que quando você fizer um contato com a Noronha Brasil, conosco aqui, viu? Você vai somente nos informar, claro, porque nós precisamos ver, não são todas as pousadas lá que estão preparadas para receber cadeirantes, mas já tem várias, certo. né? Então, você só tem que me falar, porque a gente vai ter que pegar uma pousada específica, viu? E isso que você comentou, né, Luiz, a gente volta a repetir, né? É um grande diferencial que a gente tem, o fato de a gente ter um contato com vocês, que é essa Claro. experiência da ilha que você tem aí há mais de 30 anos, de conhecer os fornecedores locais e, num caso desse, de detalhar, olha, eu tenho um cadeirante, eu tenho alguém com uma dificuldade de mobilidade, mas quer ir para conhecer a ilha, a gente Justo. montar a melhor localização, colocar ele na melhor localização, montar para ele o planejamento correto para poder aproveitar a ilha, né? Rafael, eu já tive até casamento e mergulho com cadeirante, tá? Que Então, legal. as pessoas, na verdade, que vão para Noronha, eu tenho hoje a nossa equipe, eu trabalho com uma equipe de mergulhadores,
E se o cadeirante quiser mergulhar, ele vai mergulhar tranquilamente. Nós damos até curso, caso ele queira, né? Então, isso não impede, eu sou cadeirante, não posso. Lógico que você pode sim. Nós temos instrutores especializados para descer com cadeirante. Então, ele vai descer numa profundidade boa, ele vai realmente se sentir bem à vontade, pela tranquilidade que o pessoal hoje passa para as pessoas. Que legal. Ô, Luiz, agora que a gente vai falar um pouquinho sobre hospedagem, né? A gente tem 3 tipos de categoria de hospedagem, né? Aquela turística, que o pessoal acho que é que mais tem curiosidade às vezes de saber, porque antigamente ficava naquelas pousadas familiares, aí dividia a casa. Hoje mudou um pouquinho a estrutura em relação a essa turística, né? Depois a gente tem a executiva e tem a categoria VIP aí para a gente fazer. É verdade. É verdade. Veja só. Pode falar. Eu vou até contar uma história rapidinho para as pessoas entenderem o que é. Hoje nós temos lá em Fernando de Noronha, basicamente, aproximadamente 150 hospedagens, tá? Há muitos anos atrás, só existia lá em Noronha um hotel chamado Hotel Esmeralda do Atlântico. Esse hotel, inclusive, era um hotel, uma antiga base militar americana da Segunda Guerra Mundial. Tá? Não tinha nada de estrutura boa, mas era a única coisa que podia receber pessoas para poder ficar hospedado. Com o decorrer do tempo, o turista começou a chegar com uma frequência um pouco maior. Tá? Então, o que aconteceu? Os moradores lá, que hoje prestam serviço ou prestavam para o governo federal ou para o governo estadual, começaram a atinar para o negócio também. Então, começaram a chamar essas pessoas, um casal, 2 casais, para irem para suas casas, e lá eles separavam um quarto para cada casal, logicamente, né? E só que você não tinha privacidade, não tinha ar-condicionado, o banheiro era um banheiro só como se você fosse um convidado daquela residência, você tomava café da manhã no horário que o pessoal da pousada, né, da família estava tomando, almoçava com a família, jantava com a família, então não havia nenhuma privacidade. Por isso que nasceram naquela época chamado as pousadas domiciliares. Eram justamente as pousadas de casas de família que recebiam turistas, né? Hoje você vê muito nome, pousada do João, pousada da Maria, pousada do... são realmente os donos da pousada. Então, o que ocorreu? Só que com o passar do tempo, as pessoas começaram a atinar para um negócio melhor. Foi criado, nós já temos lá a Associação dos Pousadeiros, nós já temos hoje uma estrutura melhor. Antes, Noronha tinha um preço só, quer dizer, todo mundo ia para Fernando de Noronha, pagava lá, vamos dizer, R$100 a diária, tá? Faz muito tempo isso aí, viu? Mas pagava. Pagava. Então, todo mundo tinha o mesmo preço. R$100 já valeu muito dinheiro. Já valeu muito, E outra coisa, aqueles R$100 tinha café da manhã, almoço e jantar. Olha só que coisa maravilhosa. Mas é porque não tinha nenhuma pousada, por exemplo, com diferencial. Aí começaram a ter algumas mudanças. Alguém teve ideias, alguém empreendedor, começaram a fazer melhorias. Então, colocar ar-condicionado, aumenta o apartamento, decora. Veio pessoas de fora, como você sabe, o Bruno Galhaço, que hoje está com pousada lá, e a Maria Bonita, que é maravilhosa. Então, o Zé Maria, que tem uma outra estrutura, a pousada... Vou aproveitar aqui, Luiz, vou colocando vou passando aqui já para a gente, só para... Então, o pessoal já viu aqui, que a gente tem aqui as categorias turísticas, categoria executiva... Eu quero falar primeiro disso daqui, para a gente poder, no caso, ir passando as imagens. Então, beleza. Hoje, na verdade, você hoje tem a opção hoje de você escolher uma pousada melhor. Porque a gente diz, a pousada categoria turística, a Noronha Brasil, tá? Foi a primeira empresa no Brasil a classificar as hospedagens como turísticas, executivas e VIP. Ninguém usava isso daí. Os caras não tinham ideia. A gente começou a ver isso aí por quê? Chegava uma tarifa de 150, outra de 300, outra de 400. Mas peraí, por quê? Poxa, chegamos em Noronha, não, a gente viu que os caras estavam investindo. Então, quem investia mais, cobrava realmente mais. Né? Hoje com piscina e tudo mais. Então, nós temos categorias turísticas, são todas elas, tá? Todas que a Noronha Brasil trabalha, que a Noronha Brasil tem negócio. Nós não vamos abaixar o nível em relação a isso aí. Todas elas, ar-condicionado, televisão, banheiro quente-frio, café da manhã e uma boa localização, que são as tarifas menores, são com os preços menores. Ah, mas ela é ruim? Não, realmente são pousadas muito confortáveis.
Para quem vai para Fernando de Noronha conhecer, se não vai para comemorar um casamento, lua de mel, alguma coisa assim, uma turística está de bom tamanho. Você só vai para pousar à noite para você descansar e você vai estar num apartamento realmente confortável, né? Quando você pula para uma categoria executiva, você vai ter sim um diferencial, um pouco a mais. Uma estrutura um pouco maior dentro do apartamento, um item a mais no café da manhã, alguma coisa, uma decoração, alguma coisa assim que vai realmente lhe dar a certeza que você está pagando um pouquinho mais do que uma categoria turística. E quando a gente vai para a VIP, não. A gente está falando realmente já de um outro privilégio, né? Uma privacidade maior, uma maior sofisticação, um conforto melhor. Então, ela realmente são preços maiores. Pode passar agora as imagens que a gente vai comentando também. E aí, obviamente, ele começar pelas VIPs, né? Que a gente comentou que o Zé Maria, que é uma tradicional, muito tradicional Justo. lá, né? Em Fernando de Noronha. Justo. A gente vai ter aqui. A gente tem a Pousada Maravilha também, que é uma outra também tradicionalíssima lá em Fernando de Noronha. Muito. Né? A Pousada Morena também está dentro da categoria VIP. Aqui, ó, a gente pode ver, em termos de localização, em termos de estrutura, né? A gente tem um padrão de quarto completamente diferente. Você vê a decoração do quarto, realmente, né? É um luxo, vamos dizer assim, comparando-se em relação às outras pousadas. A Maria Bonita, que é essa, que é do Bruno Gagliasso. Rafael, é bom lembrar o seguinte. Em Noronha, inclusive, eu gosto muito de salientar essa informação. Lá as pousadas não tem 50, 60 apartamentos, não, tá? Lá são poucos, tem 6, 8, 10, 4, 5. Às vezes, até quando você fecha um grupo de 20, 30 pessoas, nós não temos como colocar todos em uma pousada só. O que nós fazemos é um rastreamento e deixamos sempre o quê? Dividindo esse pessoal em pousadas próximas uma da outra, até para o nosso operacional de receptivo ficar com um pouco mais de folga na hora de pegar você para passeio, de trazer você de passeio e assim por diante, tá? Certo. Tem uma também, essa aqui é a Pousada Tejuaçu, também, que está dentro da categoria VIP, né? A gente pode ver que são quartos mais amplos, tudo uma decoração completamente diferente. Bangalôs, né? Chalés, bangalôs, né? Isso. Solar de Noronha, que é uma outra opção, né? Pousada Solar dos Ventos, que também fica aqui. E a gente tem 4 regiões ali que os hotéis ficam, né, Luiz? Justamente lá nós temos 4 vilas chamado Vila do Remédio, Vila do 30, Floresta Nova, Floresta Velha, tá? Certo. E algumas ficam no Boldró ou na Sueste. São lugares mais longe, mas é uma minoria. Mas a maior parte das pousadas, elas estão localizadas justamente nessas 4 vilas. Quem fica hospedado nessas 4 vilas, uma dessas 4 vilas, tem melhor acesso noturno, a vida noturna, que não é grande lá em Noronha, mas você tem, certo, né? Acesso a 2 praias mais populares, que é a Praia do Cachorro e a Praia da Conceição, andando. Então, facilita bastante em relação a isso aí, essas 4, tá? E quando você está na Sueste ou no Bodró, é um pouquinho mais longe. Como eu disse, nós temos 7 km de extensão, não é que é nada de 60 km, não. É tudo realmente mais próximo. Okay? Certo. E quando você fala vida noturna, é bares, restaurantes, para o pessoal poder aproveitar para sair, nós né? Temos lá o Bar do Cachorro, famosíssimo, que funciona todas as noites, e temos a Muzenza, que é uma pizzaria que toca outro tipo de música, né? É uma outra vibe também, e é onde todas as pessoas se encontram no período noturno, né? Certo. Então, hoje, todo mundo chegou à noite, vai para lá, se encontra, faz novas amizades, marca passeio junto. Então, é uma coisa muito legal a Noite Noronha, mas não tem nada de teatro, cinema, boate, essas coisas lá, não, por enquanto não tem, não. Luiz, a gente pode ver também que tem muitas opções de pousadas VIPs, né? A gente passou por várias aqui já, né? Tem até alguma que vocês passaram para mim na semana passada, que não tem aqui, que é Paraíso, que é uma que acho que é novinha, porque eu entrei no site, tá ainda o projeto, ainda no site. Passei semana passada, a gente pediu orçamento para o cliente aí, e aí tem essa pousada Paraíso também, que é nova, categoria VIP também. Depois a gente vai vir para as pousadas executivas, né? Justamente. As pousadas VIP, vocês já viram como é que são as top de linha. As executivas, ela cai um pouquinho do padrão, mas você está também muito bem acomodado. Tá vendo?
Pousada Colina dos Ventos, ó, isso é um padrão quarto grande. Também vê que já é uma arquitetura nova, né? Uma construção nova na ilha, né? Nessa parte aqui. Pousada do Vale, também é na Vila dos Remédios. E é legal que a gente vai ter, como você falou, a gente vai ter as possibilidades dessas classificaões de pousadas em várias regiões da ilha, né? Também aí para o cliente poder aproveitar, né? Mas essa... da alta, essa das flores, eu trabalho muito bem com ela. O que acontece? Na autoestação, às vezes a procura é muito grande. Então, às vezes, tem algum cliente que fala, eu quero pousada tal. A gente vai em cima dela, claro. Mas se não tiver disponibilidade, eu vou lhe dar uma opção de uma na mesma categoria, mesma localização, próxima a tudo, entendeu? Certo. Mas que às vezes você não consegue. Mas eu quero ficar na pousada da praia. O período que você pediu para mim eu não tenho. Eu tenho a pousada Mabuia, mas não tenho na praia. Então a gente tem que trabalhar com isso aí também. Não, que legal. E o pessoal que está nos assistindo aqui, depois eu vou disponibilizar esse material também em PDF aí para vocês clicarem, só clicar no link que está abaixo do vídeo, que aí vocês podem também pegar esse material como para consulta de vocês, informação, tá? E as pousadas turísticas, que são aí a categoria de entrada, vamos dizer assim, para a ilha, como você falou, né? Se o cliente não está esperando muito da pousada em relação a ele usufruir a pousada, vamos dizer assim, né, Luiz, né? Uma lua de mel, alguma comemoração, algo diferente, ele quer aproveitar mais a ilha, as pousadas turísticas se encaixam perfeitamente para ele, porque vão dar uma boa estadia, uma boa localização e alimentação necessária ali para ele poder sair e passear depois, né? Tranquilamente, sem problema nenhum. Então a gente percebe que ele segue mais ou menos um padrão como fosse uma casa realmente nessas pousadas, né, Luiz? Mas ele tem seus quartos grandes, e aí vão ter padrões e padrões, né? Gostos e gostos para o pessoal aproveitar. Você comentou da vida noturna, então a gente tem ali Bar do Cachorro, Pizzaria Muzenza e o Projeto Tamar, também que tem ali em relação a... Eu só não falei do Projeto Tamar. O Projeto Tamar tem todas as noites, ele tem uma palestra de um profissional da área. Uma época fala sobre ave, fala sobre o tema tubarão, fala sobre golfinho. Então, é uma opção que alguém queira. E é logo cedo, é 8 horas, se não me engano, 7, 8 horas da noite, que ele começa a fazer essa palestra. Depois disso, o pessoal vai sair para tomar sua cervejinha, né? Certo. Aí nós temos um transporte rodoviário que faz toda a BR, todos os dias até por volta de meia-noite. Então, se a pessoa não quiser ir andando, não quiser pegar um táxi, que nós temos táxi lá também, é por trajeto, a pessoa pega um ônibus desse aí, desce lá para Tamar, faz. Depois pega esse ônibus, vai lá para o centro, para ir para o Bar do Cachorro, para ir para Muzenza, também não há problema nenhum. É muito tranquilo, sempre à vontade, de bermuda, de short, chinelo, tênis, bem tranquilo. Luiz, e aí a gente tem alguns pontos tradicionais ali. A gente sabe, por exemplo, o Zé Maria, que é a primeira pousada que a gente mostrou, toda quarta e sábado ele tem ali um show gastronômico ali, né? De frutos do mar, é bem tradicionalíssimo ali, né? Ele é um show gastronômico mesmo, né? Ele não é um valor tão barato, você paga R$250. Isso nós não podemos, tá? Isso, quando eu digo isso, eu e você, não podemos fazer reserva. Nós indicamos, nós falamos, mas o cliente, quando chega em Noronha, ele tem que ir, inclusive, até lá, né? Porque é bem centralizada a pousada dele, é só falar com o guia e fazer o pagamento. Porque se ele chegar lá no dia, na quarta, no sábado, querer entrar na noite, ele não vai conseguir, porque é muito cheio, é muito lotado. Né? Porque também é aberto para não hóspedes, né? Não precisa ser hóspede para ir nessa quarta, né? Não, ele é aberto ao público geral, né? Então, ele tem realmente... E nós temos também lá um restaurante, outros restaurantes muito bom, que é o Pico, diariamente. Temos o Chica da Silva, temos o Varanda também, que são restaurantes fantásticos, bem localizados, com um cardápio realmente muito bom, num preço realmente muito bom, tá? A gente fala em questão de Noronha, tudo é caro. Mas você hoje também tem a opção de você poder comer lá em Noronha um almoço. Eu digo mais almoço, tá? Jantar você já quer uma coisa mais requintada. Mas você come em torno de R$60, R$70 por pessoa. Uma comida muito boa. Mas se você pegar para comparar, Luiz, como você falou no começo do vídeo aqui, né? O litoral nosso, aqui no litoral de São Paulo, Guarujá, você vai pedir uma porção de calabresa cebolada, é R$45. Entendeu? Eu sei. Uma caipirinha é quase R$20. Então, assim... Vai pegar uma peixada é R$150. Então assim, se comparando-se com isso, né, não é nenhum absurdo pelo que a gente tudo já falou em relação à localização, aonde você está, né, pela localização. Aqui a gente tem algumas fotos, né, dos bares, do festival aqui que a gente tem.
Ô, Luiz, aproveitando de tirar uma dúvida, hoje o pessoal usa muito cartão de crédito, né? Eu falo brincando que às vezes se o pipoqueiro da praça não aceitar cartão, eu não compro nem pipoca, porque é difícil ficar andando com dinheiro, né? E como que Não, ela lá, funciona tranquilo em relação ao cartão por causa de tranquilo, sinal? lá entre 80% a 90% de todo estabelecimento tem. Porque você, além de ter os restaurantes, você tem as pousadas também, que também tem alguns restaurantes, as VIPs, né? Sim, Tem restaurantes próprios, né? Restaurante deles. Então, você só tem que fazer realmente uma reserva antes. E como eu disse a você, a questão hoje de você se alimentar em Fernando de Noronha é tranquilo. Tá? Você falou em questão do Parujá, de Mongaguá, Itaém, mais alguns locais aí, e você tem essa comparação, ela é muito importante. Tá? É claro que você vai pegar hoje lá, é frutos do mar lá em Fernando de Noronha. Não que nós não temos carne, não temos peixe, tem tudo. Tem carne, tem peixe, tem a ave, né? O frango. Inclusive até pessoas que hoje não comem carne, os veganos, os naturalistas. Então, eles também têm essas opções. Claro, em determinados locais que são um pouco mais sofisticados, ele vai poder também se alimentar tranquilamente. certo. Aqui é só uma foto também aqui de um prato executivo, né? Porque a gente está acostumado para um almoço aí normal, né? De um restaurante. E que você comentou sobre os transportes. Tem o transporte público ali que faz ali o trajeto dentro dos horários e tem ali, você pode locar moto, carro, bugs, então tem Tem, essa possibilidade também, né, Luiz? tem, tem. E É. nós não temos, na verdade, um trânsito, né, como a 23 de maio, aí, como a Pedro Táxi, de jeito nenhum. Nós temos, na verdade, hoje Noronha muito tranquilo em relação à questão de trânsito. Inclusive, em Noronha, hoje, para você tirar, ou melhor, colocar um novo carro, você tem que tirar um carro velho. Então, não Entendi. há como você, eu estou com um carro, quero comprar outro. Tudo bem, você vai tirar aquele carro e vai colocar um outro, mas você não pode ter 2, 3, 4 carros lá, não. Isso não é permitido, graças a Deus. Não, Não é tá permitido. certo. Tem que pensar na logística e de pensar no conforto de todo mundo ali. Luiz, só para Isso. complementar aqui, a gente deu Fala, um, meu amigo. um parecer geral. Obviamente, quem tiver mais dúvida aí, pode só As entrar em ordens. contato conosco aqui. A gente fala com o Luiz. O Luiz está no As WhatsApp ordens. nosso aqui a hora que eu quiser, graças a Deus. E o As pessoal lá ordens. da Noronha sempre dando suporte para a gente. Algumas dúvidas que às vezes acabam surgindo. Então, eu comentei do cartão, né, em relação a isso, a gente viu que tem transporte. Golfinho tem vista, na verdade, assim, você tem a possibilidade de ver os golfinhos, né, Luiz? Mas nado com golfinho, como a gente vê no Caribe e outras regiões, não Não, tem, né? Isso não não, pode porque é não, não, não. preservação, né? Não é permitido isso, não. Você vai ter, sim, um contato com o golfinho, mas na embarcação, onde você vai ver ele bem próximo, você vai tirar foto. Mas não Até, você poder pular no mar e brincar com o golfinho, porque, na verdade, aqueles golfinhos não são domesticados, eles são caros. golfinhos selvagens. São eles, na verdade, você sabe, eles saem, na verdade, à noite para poder se alimentar e de manhã eles vêm para a Baía dos Golfinhos, vêm pulando, vêm para poder se acasalar e ficar, permanecer por ali. Então, e na Baía dos Golfinhos não é permitido. O único local que você pode descer quando você faz o passeio de barco é a Praia do Sancho, que é uma das praias mais lindas do mundo, considerada 3 vezes, né? Através de pesquisa. Então, quer dizer, aí você pode sim mergulhar, mas não tem golfinho, não. Lá são mais ou menos de 3 a 6 metros. Você tem alguns corais, onde você vai realmente ter uma visibilidade de arraia, de peixes e algumas variedades. Mas com golfinho, de jeito nenhum. Inclusive, algum tempo atrás, tinha muita gente fazendo selfie em algumas praias com cação, tubarão, tartaruga. Então, por isso que algumas praias, inclusive, hoje têm monitores, pessoas do IBAMA, que eles ficam ali orientando e chamando a atenção das pessoas um pouco mais afoitas que querem pegar, às vezes, um animal daquele, um réptil, uma coisa e colocar na mão. Inclusive, podem ser feridos, claro. É um Sim. animal marinho, né? Um Uma animal coisa que pode... selvagem, né? A gente tem que lembrar isso que não é um animal Claro, domesticado, né? Até onde tem a claro. Baía dos Golfinhos, eu vi que as únicas pessoas que podem entrar na água lá são os biólogos realmente que estão estudando, só o Isso. biólogo, só não pode nenhum turista entrar. E as pessoas lembrarem, né, Luiz, que é um lugar maravilhoso, mas a gente falou, é um parque nacional, né, de vida marinha, né, e de fauna, flora ali, e os animais estão no seu habitat natural. Nós que estamos indo lá para visitá-los, né? Então a gente não pode interferir neles também, né? E, Rafael, e com muitas regras, tá? Porque se não tivesse regras em Noronha, se não fosse muito rígida
Eu acho que Noronha já tinha até arranha-céus, entendeu? Com Entendi. elevador, com panorâmico, tudo mais, descendo helicóptero em heliporto. Quer dizer, Noronha tem que permanecer dessa forma assim. Até o navio, na verdade, que agora há pouco tempo veio uma notícia aí, há um tempo atrás, agora não, que iriam liberar os navios. Não, isso não é muito bom, não é legal, porque os navios, por mais confortável que seja, não é um navio perfeito para Fernando de Noronha, ali não é área para navio, porque deixa óleo, né, Sim, em Noronha, e isso atrapalha muito a questão da vida marinha e atrapalha muito até a situação das pessoas que moram lá, porque o navio ele não traz nada de muito bom. O cliente desce lá, desembarca, faz um passeio, paga um valor muito alto e faz meio período, pagando um período integral. Então, não é legal. O barco, não. Você quer ir para Fernando de Noronha de navio, eu falo, o cruzeiro é uma coisa legal, maravilhosa, mas não para Fernando de Noronha, tá? Faça certo. cruzeiro para qualquer outra parte do mundo onde você queira. Vá lá de avião, permaneça, conheça os ilhéus, são muito gente boa, vão receber vocês de braço aberto, o que você precisar, ele vai estar. E se você se tornar amigo dele, você vai almoçar e jantar na casa dele tranquilamente, porque eles são muito abertos para isso daí. Que bom. E só para tirar mais uma dúvida, Luiz, em termos de esportes, vamos dizer assim, a gente tem uns mergulhos. Existe pesca esportiva na região ou não também não? Sim, existem embarcações fora do Parque Marinho, que a gente tem hoje, que faz essas pescas em alto mar. Existe o campeonato anualmente de surf, que é o Surf WPC, também. tá? Anualmente, isso daí. Existe a regata, que ela também anualmente, que ela sai de Recife, são embarcações enormes que vêm do mundo inteiro. Então, hoje Noronha está bem suprido em questão de alguns eventos, né? Evento que nós Certo. temos agora também a corrida de aventura, que o pessoal faz lá. É uma corrida, faz parte de praia, parte de asfalto, parte de pedra. Então, está acontecendo. Agora, é que eu digo a você, tudo é antes pandemia, depois pandemia. O que é que vai ocorrer? Como é que vai agir, na verdade, hoje, esses calendários de evento, essa população que adora fazer visitas? No começo, nós tínhamos comentado que eu disse a você, eu acho que o turismo de massa ele vai dar uma queda, tá? Eu acho que as próprias pessoas que moram nessas grandes capitais, estou falando só de Brasil, não, estou falando aí fora do Brasil, Sim, Veneza, Paris, eles também vão ficar um pouquinho não deixando que a população chegue demais, venha muita gente. E já o turismo ecológico, o turismo que leva à questão da natureza, ele talvez tenha um pouco mais de procura, mas só que ele é limitado. Ali não é. tem como você estourar. Ô Luiz, e já existia eu já tinha participado de algumas palestras, de alguns eventos que vinha essa discussão, né? Será que é necessário Veneza receber tanta gente assim? Será que Não. é necessário? Porque a gente viu como se fosse a natureza se adapta, né? Se recupera rapidamente, né? Então, assim, será que é necessário receber tudo isso? Então, já existia já uma conversa, um estudo sobre essa necessidade de você migrar mais as pessoas para vários outros destinos, né, e diminuir um pouco a quantidade, né? Então, pode ser que uma pandemia acelerou a tecnologia, acelere o É, turismo também para uma E, renovação. e, e sem aumentar também, justamente, esses outros destinos. Não é porque vai tirar de Veneza, de Paris, ou de São Paulo, do Rio de Janeiro, e encher Fernando de Noronha, ou Não, Bonito, no Pantanal. Não é isso. Mas é você hoje subdividir justamente esse turismo melhor, porque existe no nosso país, e você sabe muito bem disso, Rafael, lugares maravilhosos que muita gente conhece o mundo inteiro e não conhece. não, Eu mesmo isso é tenho verdade. aqui, eu conheço clientes aqui, eu trabalho com agências de viagem. Meu cliente conhece o mundo inteiro, mas não conhece Fernando de Noronha. Pô, o cara está aqui do lado. Eu até brinco com o pessoal, meus amigos aí de São Paulo, eu falo, cara, eu estou tão perto de Noronha, que logo de manhã no sábado eu dou uma nadada até Noronha, eu tomo um café e volto para almoçar em Natal. Os caras, pá, você está brincando comigo? Não, mas é verdade. Então, quer dizer, nós estamos bem próximos. E o cara mora aqui e não conhece. Ele Isso é conhece verdade. inteiro. E nós temos no nosso país lugares que eu conheço o Brasil inteiro, tá? Em questão de Europa, eu não conheço nada. Conheço um pouquinho da América do Sul. Mas o Brasil eu conheço de todos os lugares e roteiros próximos, internos, interior. E eu acho cada lugar lindíssimo. E as pessoas às vezes esquecem disso daí e tem que começar realmente a voltar a isso daí. Com certeza. Luiz, queria agradecer você mais uma vez, tá? Por ter aceitado.
Demoramos muito, né? Ficou um tempão. Não, mas é bom, né? o papo é bom, o papo é bom. Isso é importante. Para o Tá pessoal bom. que está nos acompanhando aqui, então eu só vou passar, eu vou deixar abaixo do vídeo, tá? Esse material que a gente apresentou aqui durante a entrevista. O Luiz vai me mandar, ele falou para mim que vai me mandar as promoções bem legais de Fernando de Noronha para o ano que vem, para o início do ano que vem. Então eu vou colocar um acesso para vocês aqui também. Posso até Pode? falar, tá? Porque o ano que vem, 2021, nós já estamos vendendo, inclusive, tá? Eu tenho um Réveillon já que estou vendendo, 10 de R$325, maravilhosamente o Réveillon de Noronha. E para o ano que vem, nós já temos 10 de R$ 99,90 para 2 noites, saindo de Recife, Noronha, Noronha, Recife. Ah, mas 2 noites é muito pouco, também acho. Coloque aí mais R$200, né? Deixa de ser muquirana, bota mais R$200 e você vai passar mais uma noite legal lá em Fernando de Noronha. Porque você não pode deixar de ir para Fernando de Noronha, tá? Isso é muito importante. E quem vai vender isso aí vai ser o Rafael, tá? Rafael que vai estar aí pronto para atender vocês. Ô Luiz, aproveitando todo muquirana, eu estava num treinamento e o cara apresentando para você, para aquele cliente seu, né? Que eu não vou falar que ele é muquirana, ele é sensível ao investimento. Temos opções também, é sensível ao investimento, mas é legal. Mas é bom se passar isso, que desmistifica um pouquinho em relação a valores. Esses preços que o Luiz está passando para a gente é já com voo, né, Luiz, de Recife para Fernando de Noronha. E aí, para a gente aqui de Campinas, a gente pode ir por Campinas, pode ir por São Paulo. Se tem milhas, pode usar as milhas para ir até Recife. Tem muitos voos para Recife. Recife hoje é um dos principais hubs do país em termos de recebimento de voo, saída ali. Então, dá para ir, dá para ajustar e se programar, né? Você pode conjugar hoje, por exemplo, Pipa com Noronha, Porto de Galinhas com Noronha, Recife com Noronha, Natal com Noronha. Quer dizer, dá para você fazer uma programação legal. 3 noites aqui em Natal, 3 noites em Noronha, ou 3 noites em Porto de Galinhas, ou 2 noites em Porto de Galinhas, 3 em Noronha, e assim por diante. Quer dizer, você vai fazer um turismo bem diferente e muito legal, entendeu? Com certeza, com certeza. Luiz, obrigado mais uma vez. Precisando da gente que fica à vontade. Agradeço a todos aí, para quem seguiu a gente. Quem gostou, dá um joinha, compartilha para todo mundo aí, para os amigos, porque Fernando de Noronha, com certeza, todo mundo merece conhecer. Obrigado a todos aí, pessoal.